Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de análise de sistemas. Estamos começando a nossa segunda teleaula. Para quem não se lembra, eu sou o professor Marcel Leite Rios e estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo. Aqui ao meu lado estou com a professora Eliana. Boa noite, professora. Boa noite, Marcel. Boa noite a todos os tutores e vamos para a nossa segunda aula hoje. Ok, pessoal. Como é que foi essa semana, hein? Essa primeira semana? Vocês entraram no ambiente virtual, fizeram as atividades? Surgiu alguma dúvida no decorrer dessa semana? Então aproveite a oportunidade da nossa aula e envie suas sugestões, tirem suas dúvidas através do chat. E durante a aula estaremos respondendo as suas perguntas e tentando aí esclarecer, né, esse assunto que é tão importante, que é a análise de sistemas. Vamos dar início então à nossa aula. A análise de sistema, a disciplina começando. Nossa segunda teleaula, teleaula 2, professores Marcel e Eliana, né? Então estamos começando a nossa segunda teleaula, né? Separem aí suas canetas, façam suas anotações, pois agora vamos falar dos objetivos da aula. Primeiramente, nosso primeiro objetivo é conhecer as principais metodologias para o desenvolvimento de sistemas. Então a gente vai ver que para desenvolver sistemas é necessário utilizar alguma metodologia, ok, gente? Segundo item, compreender, né, o nosso segundo objetivo é compreender como funciona o diagrama de caso de uso. Então, qual é o objetivo do diagrama de caso de uso? Não sei se vocês já ouviram falar, né, se alguém já comentou a respeito de diagrama de caso de uso, mas ele é um diagrama muito utilizado quando se fala em desenvolvimento de sistemas. Então, hoje a gente vai conhecer para que serve o diagrama de caso de uso. Terceiro item, conhecer os aspectos do diagrama de classe. Então a gente vai ter aqui primeiramente o diagrama de caso de uso e depois, no segundo momento da nossa aula, a gente vai estar também conhecendo o diagrama de classes. Dois diagramas fundamentais para o desenvolvimento de sistemas. Nosso próximo objetivo também da aula, identificar as características de cada diagrama. Então a gente vai ver que tanto o diagrama de caso de uso como o diagrama de classes possuem características próprias, tá? Então a gente vai ver qual é a finalidade de cada um desses diagramas. E por fim, vamos diferenciar diagrama de caso de uso do diagrama de classes. Então a gente vai ver que são diagramas distintos e a gente vai poder, ao final dessa aula, distinguir qual é a diferença entre o diagrama de caso de uso, qual é a sua finalidade, para o diagrama de classes, que tem outra finalidade e a gente vai conhecer no decorrer da nossa aula. Ok? Então, a agenda é o roteiro que a gente vai seguir, primeiramente falando de metodologias. A gente que está aprendendo a desenvolver sistemas, a compreender todo o processo de desenvolvimento, né, e projetos de software, então a gente tem que conhecer primeiramente a linguagem UML, e dentro da linguagem UML a gente vai ter dois diagramas específicos que a gente vai ver na aula de hoje. Como eu já tinha dito no slide anterior, o diagrama de caso de uso, ok? E aí, vamos conhecer também a modelagem de classes através do diagrama de classes, que também é um diagrama pertencente à linguagem UML. Então, ó, anotem, linguagem UML, a gente vai falar agora sobre ela vai ter dois diagramas, o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes. Então, vamos à definição do que é o UML, né? Eu acabei de falar de UML, vocês já puderam aí constatar que a UML vai ter dois diagramas que a gente vai aprender, mas o UML quer dizer linguagem de modelagem unificada.
tá? Então é do termo em inglês, que traduzindo para a nossa língua portuguesa, é linguagem de modelagem unificada. E é uma linguagem padrão para a elaboração do projeto de software, tá? Então a gente vamos conhecer, pessoal, então a linguagem UML, e quando a gente fala de UML quer dizer que a gente vai modelar, né, o diagrama para desenvolver um sistema. Professora Eliana, qual a importância de utilizar, né, a UML para desenvolver sistemas? São ferramentas que a gente utiliza, que nos auxiliam a criar um modelo, né? Essa é a ideia da gente adotar uma metodologia para criarmos um modelo. Assim como a gente cria um outro tipo, utiliza uma outra forma. Eu vou trazer de volta o exemplo da gente confeccionar uma roupa. A gente tira um molde, a gente cria uma modelagem, né? Onde você risca no papel um molde de acordo com tamanho, altura, formato. E a UML é essa ferramenta, onde a gente vai moldar o nosso projeto de sistema. Ok. Então, pessoal, a UML ela vem para facilitar o nosso trabalho. Define um padrão que todo profissional de informática pode seguir. Vamos continuar, então, o nosso conceito de UML. A UML é utilizada para a modelagem de sistemas. Então, a professora falou, e aqui está. Quando a gente pensa em modelar sistemas, né, então a gente utiliza a UML. Ela é utilizada para modelar de sistemas, abrangendo todas as visões necessárias ao desenvolvimento desse sistema. Então, toda vez que eu vou precisar, né, desenvolver um sistema, eu faço essa modelagem para me ter as visões. São várias formas da gente enxergar o sistema, né? Então, justamente o UML vem para proporcionar essas visões. Segundo item, independente da linguagem de programação. Então, a gente vai ver que a UML ela não depende da linguagem de programação a ser utilizada na implementação da solução do problema. Então, a gente vai ver, gente, que a UML ela é voltada para o programador que vai desenvolver diagramas. Então, a UML vai propor um padrão que todo técnico em informática tem que conhecer. Quando vocês visualizarem aquele diagrama, vocês têm que saber fazer a leitura do diagrama, porque ele é um padrão que foi adotado e vem sendo utilizado pelos profissionais de informática. Essas visões refletem o quê? Normalmente eu posso construir, antes de desenvolver meu sistema, mostrar vários aspectos do meu sistema. Alguns mais detalhados, outros diagramas mais superficiais. Então tem vários diagramas para diferentes finalidades. Então são essas várias visões que o diagrama proporciona. Outra questão é independente da linguagem de programação. Então eu posso utilizar o UML para desenvolver na linguagem de programação Java. Posso utilizar o UML para a linguagem de programação C#. Então, a UML ela é independente da linguagem que eu vou utilizar para programar, ok? Então, ela serve para me ajudar a construir o projeto de software. Seguindo, então, a nossa aula, vamos voltar aqui. A UML é uma linguagem constituída de elementos gráficos. Então, a gente já falou que a gente vai conhecer alguns diagramas, e esses diagramas são justamente visuais, né? São visuais, são gráficos, que vão nos proporcionar uma leitura diferenciada do sistema a ser desenvolvido. A partir desses elementos, podem-se construir diagramas que vão representar as diversas perspectivas para a construção de um sistema orientado a objetos. Então, normalmente a UML ela é utilizada para programação orientada a objetos. Uma coisa importante, gente, que eu lembrei aqui com relação ao UML, a gente pode fazer uma analogia com a engenharia civil, né? Tem lá a planta baixa, tem a planta alta, tem diversos tipos de plantas quando você vai construir uma casa, um edifício. Para que serve a planta? Para representar aquilo que vai ser construído, né? Aquilo que vai ser, né? Qual vai ser o resultado final daquela obra. A mesma coisa serve a UML. Ela vai apresentar diversas perspectivas, né, de diagramas que vão simbolizar como é que vai ser o funcionamento do sistema. Para quando o usuário receber o sistema, ele já está ciente de como vai ser o funcionamento desse sistema. Então, evita que o usuário se surpreenda no final, né, uma surpresa desagradável se você não fizer um diagrama. Então, o diagrama serve para prever como é que vai ser
a funcionalidade do sistema, como é que ele vai se comportar. Então é através desse diagrama que a gente procura entender a necessidade do cliente, ok? Seguindo a nossa aula, e aí agora a gente começa já a falar de sintaxe e semântica. Sintaxe e semântica. Sintaxe. Cada elemento gráfico possui uma forma pré-determinada de ser desenhado. Então a gente vai ver que dentro da UML tem as regras, né? Se eu utilizar uma determinada forma geográfica, ela vai representar uma determinada ocasião no meu sistema. Então essa sintaxe, ela determina qual é o elemento gráfico que eu devo utilizar, né? Ou seja, vai possuir uma forma pré-determinada que eu vou ter que desenhar, e toda vez que o técnico olhar aquela forma pré-determinada, ele vai entender que aquilo ali tem uma função específica, tá? Então a sintaxe é um padrão adotado que todo mundo, quando enxerga aquela forma, aquele elemento gráfico, vai conseguir compreender qual é o sentido daquilo. Semântica. Cada elemento gráfico possui um significado e é utilizado para algum fim. Tá, então aqui a gente tem dois exemplos, a gente vai conhecer já, vamos detalhar. Aqui a gente tem um exemplo de um ator, não é ator de novela, tá gente? É ator que vai atuar no sistema, né? Então ele vai interagir com o nosso sistema, então a gente chama ele de ator. Já a gente vai detalhar dele. E também tem um caso de uso. O caso de uso normalmente é uma funcionalidade que o sistema vai desempenhar. Então normalmente o ator, ele desperta uma atividade dentro do sistema, né? A gente vai já falar disso. Então, nesse slide aqui, o que é importante frisar? Que a sintaxe é a determinação de elementos gráficos e a semântica são os significados que tem cada um desses elementos. Ok? Então, na UML, a gente vai ter que trabalhar com essa sintaxe e semântica, né, o conceito de como funcionam os diagramas na UML. Ok, gente? Alguma dúvida? Se tiverem dúvidas, lembre de interagir com o tutor que está aí com vocês para nos enviar as perguntas e a gente responder durante a aula. UML e documentação. A utilização da UML como linguagem de modelagem envolve a criação de diversos documentos. Estes documentos podem ser textuais ou gráficos, ok, gente? Esses documentos são denominados artefatos de software, tá? Então, a UML ela gera alguns documentos que são essenciais para o desenvolvimento do sistema. E quando a gente fala de desenvolver sistema, o profissional de tecnologia tem muita resistência em documentar. Ele prefere programar e esquece da documentação. E professora, qual é a importância da documentação, né? De você chegar numa empresa e aí você encontrar todos os documentos, todo o projeto documentado, organizado, né? É importantíssimo isso, né? Com certeza, Marcelo. É como a gente construir uma casa e não ter a planta da casa, né? A hora que você precisa fazer uma reforma, você vai ter que desenhar toda aquela planta para você conseguir entender como é que vai ser desenvolvido um novo projeto. E no sistema é a mesma coisa, porque nós estamos trabalhando com muitas informações e essa documentação é fundamental para que a gente possa entender e até repassar essas informações para outros profissionais que, porventura, estejam sendo agregados dentro daquele projeto e que precisam conhecer e entender também como ele foi construído desde o início. Ok. Fica então essa dica, né? Quando a gente começar a estagiar, começar a trabalhar no campo profissional de tecnologia, é importantíssima a documentação. Isso desvincula o quê? O pessoalismo, né? Então você não deixa com que aquele sistema, somente fulano de tal cuida do sistema de recursos humanos, somente o João que cuida do sistema de contabilidade. Então, fazendo o projeto, qualquer pessoa que pegue o projeto consegue entender como é que ele funciona. Essa é a importância do projeto de software e por isso a documentação é essencial. Seguindo então, vamos falar agora de ciclos iterativos. Vocês devem estar pensando aí, eu acho que o professor esqueceu o N aqui, né? Mas não, é iterativos mesmo, tá? Se refere à repetição, tá? Esse interação refere-se à repetição. Uma vez feito o levantamento de requisitos, o próximo passo é organizá-los de forma a abordá-los
nos ciclos iterativos. Anotem aí, pessoal, no caderno de vocês que esses ciclos iterativos é ciclos repetitivos. Eu faço uma vez a conversa com o cliente, eu anoto o que o cliente falou, depois eu repito novamente esse processo com ele até eu ter uma definição clara do problema, do que tem que ser resolvido através de um sistema. Então, esse iteração é justamente repetição. Cada ciclo iterativo, ou seja, cada ciclo repetitivo, cumpre as fases de análise, projeto e programação. Então, eu posso fazer, no primeiro ciclo, eu faço uma pequena análise, faço um pouco do meu projeto e desenvolvo a primeira interface gráfica do meu sistema. Apresento para o usuário e faço uma outra análise, ou seja, estou repetindo, estou fazendo um ciclo iterativo. Aí faço outra análise, aprimoro o meu projeto e aprimoro a programação do meu sistema. Depois eu repito novamente e assim vou aprimorando. Faço outra análise, outro projeto e assim meu sistema ele vai se aperfeiçoando. Ok? E aqui o último item, o modelo iterativo envolve a participação do usuário. Toda vez o usuário tem que interagir, o nosso cliente, o que diminui a possibilidade de interpretações erradas. Quanto mais, gente, eu repito esse ciclo aqui de análise, projeto e programação, mais eu vou aperfeiçoando o meu sistema. Ok? Então, essa aí é uma dica dos ciclos iterativos que vocês podem ver na literatura de desenvolvimento de sistemas, na análise e desenvolvimento de sistemas. Por isso que é utilizado esse termo aqui, ciclos iterativos. Tá? Agora vamos falar do caso de uso, do diagrama de caso de uso, né? Então a gente fizemos uma pequena introdução, reafirmamos que o projeto, a documentação é importante, então o que vem a ser o caso de uso? É uma técnica de modelagem usada para descrever as funcionalidades do sistema a ser construído. Ok? Então, nesse primeiro item, é importante frisar que o caso de uso é uma técnica de modelagem, né, a ser usada para desenvolver sistemas. O que o diagrama de caso de uso também faz? Descreve as operações, friso aqui, operações, que o sistema deve executar para cada tipo de usuário. Então, ele vai determinar, além de ser uma técnica de modelagem, ele vai determinar quais são as operações, né, que o sistema deve executar. E, por fim, o objetivo do caso de uso é levantar informações sobre a interação do sistema com os usuários. Perceba que esse aqui é interação mesmo, tá, gente? Esse TN é interação de comunicação entre o sistema e o usuário. Então, o objetivo do caso de uso é fazer essa leitura, de entender como é que o usuário interage com o sistema, como é que o usuário se comunica com o sistema. E isso o caso de uso vai nos apresentar. Posso seguir? Eu acho que ficou tranquilo isso aqui, né? Então, aqui tem uma representação simbólica do diagrama de caso de uso. Isso aqui é o nosso sistema, normalmente representado por esse retângulozinho aqui. Então, eu tenho o meu sistema, ok? E aí eu tenho aqui o ator, lembra do ator? Que aqui é na figura do professor. Afinal de contas, a gente está falando de um sistema escolar. Nesse sistema escolar, o professor ele pode interagir com o sistema para fazer o quê? Para cadastrar notas. Então, perceba que esse diagrama é essencial para a gente entender a funcionalidade do sistema. O professor ele interage com o sistema para cadastrar notas. Um exemplo que a gente está utilizando para começar a entender como é que funciona o diagrama de caso de uso. E aí, componentes do caso de uso. Quais são os componentes do caso de uso? Eu vou ter o ator, que vocês já conheceram. Eu vou ter o caso de uso, que é justamente, né, a atividade que o ator interage com o sistema. E aqui eu vou ter o sistema, como vocês viram, né, que é todo aquele retângulo. O ator é o papel que solicita ações do sistema e recebe reações. Pode participar de vários casos de uso. Então, o ator é aquele usuário, a gente viu o exemplo ali anterior do professor interagindo com o sistema, fazendo o cadastro de notas. E o caso de uso, documento narrativo que descreve a sequência de eventos, de ações, feitos por um ator no uso do sistema. Então, são as ações que o ator realiza no sistema.
tá? O caso de uso. Então, o sistema é o sistema a ser desenvolvido. Ali a gente coloca o nome do sistema. Então, o diagrama de caso de uso, ele basicamente trabalha com essas três entidades. Vou ter o ator, que é o usuário que interage com o sistema, o caso de uso, que é a funcionalidade que o usuário vai implementar no sistema, que ele vai solicitar para o sistema, e o sistema como um todo, que é justamente o sistema a ser desenvolvido. Professor, alguma observação, algum ponto relevante desse primeiro momento do diagrama de caso de uso? O caso de uso, ele faz exatamente essa interação de como é que o meu ator ele vai interagir com as ações do sistema, né? Aproveitando aqui a dica do nosso tutor, a Rosineide de Buriti, ela está pedindo aqui que um aluno gostaria que a gente exemplificasse melhor essa relação de ator com o caso de uso. Ok, não é? Ok, então, legal. É assim mesmo, a gente vai então fazer esse exemplo do ator com o caso de uso para a gente compreender como é que funciona. Então, vem comigo para a gente acompanhar aqui. Primeiramente, um exemplo de ator, né, que foi solicitado. Então, nós temos aqui, os atores representam os papéis desempenhados pelos diversos usuários. Então, gente, podemos citar como exemplo de ator um vendedor, né? Dependendo do sistema que eu for desenvolver, eu posso ter a figura do vendedor, que vai digitar alguma coisa no sistema, vai solicitar alguma operação no sistema. Funcionário, também pode ser um tipo de usuário que vai acessar o sistema. Gerente e um outro exemplo aqui, cliente. Esses aqui são alguns exemplos. Professor, seria só isso de exemplo? Não, a gente poderia ter, se eu estivesse desenvolvendo um sistema escolar, aí eu teria aí a figura do aluno, que pode consultar notas no sistema. Eu teria a figura do professor, que pode cadastrar as notas, que pode lançar frequência no sistema. Então, esses atores aqui que vocês estão visualizando, eles variam, ok? E aqui a gente só tem alguns exemplos de acordo, né, que depende de acordo com o sistema que a gente for desenvolver. Se for um sistema de recursos humanos, aí os meus atores são outros. Se for um sistema para o setor de contabilidade, seria outros atores. Sistema escolar, são outros. Então, dependendo da situação que a gente estiver desenvolvendo o sistema, os atores mudam. Tá? Então, esses aqui são alguns exemplos dos atores. E aí, os exemplos de caso de uso. Lembrando que o caso de uso são o quê? São as funcionalidades do sistema. São representados por elipses. Por enquanto, a gente está falando aqui da representação. Então, né, os casos de uso são representados por elipses, contendo dentro de si um texto que descreve a que funcionalidade o caso de uso se refere. Então, o que é o caso de uso? São as funcionalidades. O meu sistema pode abrir uma conta bancária, o meu sistema pode ter um momento que ele conclui o pedido, pode ser um sistema de vendas, e agora eu estou concluindo o pedido, pode ser um sistema que realiza um depósito, pode ser um sistema que cadastra notas, né, no caso de um sistema escolar. Então, a gente está vendo aqui algumas funcionalidades. Tá? Cada uma dessas elipses, chama-se de elipses, são os casos de uso, tá? Que são as funcionalidades do sistema. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. E aí, professor, cita um exemplo de interação, então, né, do ator com o caso de uso. Então, a gente tem aqui o relacionamento. A gente falou do ator, falamos do caso de uso, mas como é que eles se relacionam, né? Como é que o ator solicita uma ação no sistema? Através do relacionamento. O relacionamento representa uma interação existente entre o sistema, ou seja, os seus componentes internos, né, com o ambiente externo. Tá, vamos fazer uma interpretação desse texto. O sistema, como eu disse para vocês, é esse retângulo aqui, ó. Toda vez que a gente for desenvolver o sistema, a gente tem que fazer esse ambiente aqui, que vamos supor que é um ambiente interno. Tudo que tiver aqui dentro é o sistema, são as funcionalidades do sistema. Aqui para fora é o ambiente externo. Quem é que está aqui fora? São os atores, são as pessoas que vão interagir com o sistema. Então, no meu ambiente externo, está aqui o aluno, o aluno chega no meu sistema, e o que o aluno pode fazer nesse sistema escolar? Ele pode consultar notas, então ele pode entrar no ambiente virtual, né, que nem vocês fazem, fazer
a consulta de notas. É só isso que ele faz, de acordo com esse diagrama? Se eu perguntasse para vocês, né? Não, ele ainda executa uma outra operação no meu sistema. Ele também pode participar do fórum. Então, o aluno, dentro desse sistema escolar, ele pode, primeiramente, consultar notas e depois pode participar de fórum. Se o meu sistema for só isso, né, do jeito que está aqui, o meu sistema só faz essas duas operações. Ele atende um usuário chamado aluno para realizar consulta de notas e participar de fórum. Então, essa é a representação que a gente tem do diagrama de caso de uso. A finalidade, gente, do diagrama de caso de uso é representar de modo bem superficial como é que vai funcionar o sistema. Então, de um lado, a gente tem um ator, né, que é um usuário, que pode ser, no caso aqui a gente viu o aluno, pode ser o professor, pode ser o funcionário, pode ser o vendedor, né, dependendo do sistema que a gente estiver desenvolvendo, eu vou ter o ator que interage com o meu sistema. E cada uma das ações que o meu sistema executa é o caso de uso, são chamados de elipses. Então, o meu ator interage com o sistema através dessas ações que são representadas no diagrama de caso de uso como elipse, né? Tem lá as elipsezinhas e os atores. Né? Espero que tenha ficado clara essa dúvida aí, né, professora? Com certeza. Mais alguma observação? Não, é só para complementar o professor Marcel. O ator, quando a gente começa a utilizar o ML, a gente começa a fazer uma representação como um teatro, né? A gente começa a entender o passo a passo através de uma interpretação. É como a gente imaginar ir num caixa eletrônico, né? Como é que eu saco um dinheiro num caixa eletrônico? Pela observação, hoje todos nós sabemos qual seria o passo a passo, né? Então, é essa interação que a pessoa que está fazendo o desenvolvimento, ela começa a entender melhor as dificuldades do seu usuário, daquele ator que vai realmente interagir com aquele sistema, né? Então, a UML nos permite criar esse passo a passo, essa interação, né, do usuário com o sistema a ser projetado. Ok. Então, pessoal, o diagrama de caso de uso, né, ele possui essa finalidade de a gente enxergar como é que funcionam as atividades dentro do sistema. Então, continuando aqui a nossa aula, vamos falar então da comunicação, né? Justamente o que a gente falou aqui entre o ator e o caso de uso. É representada por uma linha ligando o ator ao caso de uso. Eu acho que isso aqui agora já ficou bem tranquilo, né? Porque a gente viu que para o ator se comunicar com o sistema, ele é representado por essa linha aqui, ó, que liga o ator com a ação que ele quer realizar dentro do sistema. Né? Então, eu vou ter aqui duas ações que o ator aluno realiza no sistema. Podendo ocorrer que as extremidades das linhas contenham setas. Então, vocês vão perceber que pode acontecer ou não, é opcional de vocês, colocar uma seta aqui. Acho que é o próximo slide que vai mostrar essa interação. Né? Deixa eu voltar aqui. Tá. Então, aqui é opcional termos aqui a opção da seta. Professor, eu estou sem aqui o programa que desenvolve esse diagrama. Você pode fazer naturalmente na mão também, no caderno, né? Então, você pega o caderno e desenvolve lá esse diagrama aqui com a atorzinho, você vai desenhar o bonequinho lá e vai dizer qual é o nome dele e vai desenhar aqui os casos de uso. Tá? Então, a gente pode começar fazendo primeiro no caderno e depois a gente vai utilizar a ferramenta, a gente vai disponibilizar um tutorial no ambiente virtual que vai ensinar vocês a construir esses diagramas na ferramenta. Tá? Essa ferramenta já está disponível lá para vocês acessarem, é uma ferramenta gratuita. Ocorre também a comunicação entre casos de uso. Então, a gente vai ter aqui um caso de uso pode se comunicar com outro caso de uso para descrever as ações do sistema, recebendo nomes especiais. Então, a gente vai ter três modos do caso de uso se comunicar com outro caso de uso. Então, a gente vai ter a inclusão, a extensão e a generalização. São três formas de comunicação entre casos de uso. Vamos à primeira. Relacionamento de inclusão. Quando que acontece isso? Indica uma obrigatoriedade onde a execução do primeiro caso de uso obriga também a execução
do segundo caso de uso. Então, toda vez que executar o primeiro caso de uso, consequentemente executa também a segunda atividade, que é o segundo caso de uso. Representada por uma linha tracejada, então a representação dessa comunicação entre os casos de uso é através de uma linha tracejada, contendo uma seta a qual aponta para o caso de uso incluído. Então, no exemplo aqui, quando o ator, né, interagir com o sistema pedindo uma solicitação, aqui é um exemplo, né, ao executar esse primeiro caso de uso, consequentemente vai executar também o segundo caso de uso. Vamos ao exemplo? Aqui a gente tem um exemplo de inclusão, de include, que é chamado de include, tá? Então, no exemplo aqui eu tenho um cliente, perceba aqui o meu cliente, ele está acessando aqui um sistema de vendas online. E o que o meu cliente solicita? Ele vai realizar uma compra. Ele realizou a compra, até aqui tudo bem, né, gente? O cliente interagiu com o sistema pedindo a realização de uma compra. Ao realizar a compra, o que acontece em seguida? Automaticamente, o sistema vai lá e desconta do estoque. Percebo que quem solicitou esse descontar estoque foi esse primeiro caso de uso. Então, aqui a gente tem um exemplo de comunicação entre os casos de uso. Tá? Não foi o cliente que interagiu com esse caso de uso, não. Pelo contrário, né? Foi o caso de uso realizar compra, que ao ser confirmado a realização dessa compra, ele disparou o desconto no estoque. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo de include. Toda vez que realizar a compra, include, ou seja, ele vai obrigatoriamente também acionar esse caso de uso aqui. Essa operação chamada descontar estoque. Ok? Então esse é um exemplo de include. Relacionamento de extensão. Então a gente tem aqui, utilizados para descrever cenários opcionais. Esse aqui é o segredo desse relacionamento aqui. Cenários opcionais. Ao exemplo, os casos de uso estendidos descrevem cenários que apenas ocorrerão em uma situação específica, se determinada condição for satisfeita. Então ele vai depender, não é obrigatório, como é o caso do include. Vamos ao exemplo, né? Aqui a representação também é uma setinha tracejada, só que é voltando, ó, a setinha fica desse lado. Vamos ao exemplo que a gente compreende melhor. Sistema de vendas online também. Agora a gente tem um exemplo da extensão, do extend, que chama. Então temos aqui o cliente, ele realiza login. Ao realizar login, ele está entrando no sistema, ele quer realizar o login. E aí o que pode acontecer quando ele realiza o login? Se ele nunca tiver feito o login anteriormente, se o cliente ainda não for cadastrado, ele vai ter que fazer um autocadastro. Isso vai ser sempre, gente? Não, né? Vai ser só a primeira vez. Então aqui é um extend. Então aqui eu tenho uma denominação de extend, ou seja, vai ser só na primeira vez que ele for tentar realizar o login que vai ser solicitado o autocadastro, não vai ser sempre. Então nessas situações que é opcional, aí a gente tem um exemplo do extend, tá? Diferente do include, que ele obriga, toda vez que executar o primeiro, eu tenho que executar o segundo. No extend, não, é opcional. Ok? Estamos seguindo para o nosso último exemplo aqui, nosso último tipo de relacionamento entre casos de uso. Um relacionamento de generalização é uma relação entre um caso de uso mais geral e um caso de uso mais específico. Podemos dizer que o caso de uso mais geral é uma generalização, ou seja, a abstração do caso de uso mais específico. Então a gente vai ter o caso de uso geral e um caso de uso mais específico. Vamos ao exemplo que também a gente consegue entender melhor. Relacionamento de generalização. Eu tenho aqui um sistema bancário, perceba aqui o nome do sistema. Aqui o meu ator é o funcionário do banco. E o que ele pode fazer? Ele pode solicitar uma abertura de conta. Perceba que esse aqui é o caso de uso mais geral. E aí, quando ele vai abrir conta, ele vai ter duas possibilidades, ou seja, dois casos de usos mais específicos. Abrir conta poupança ou abrir conta especial. Então, esse aqui é um exemplo de generalização. Tá? Então, toda vez que ele solicita um caso de uso mais geral, né, depois vai ter aqui uma especificação. Eu vou dizer se eu vou abrir uma conta poupança
ou uma conta especial dentro dessa operação aqui, abrir conta. Ok? Então fechamos então essa ideia do diagrama de caso de uso e agora a gente vai para o segundo diagrama, que é o diagrama de classes, né? Modelagem de classes de objetos. O diagrama de caso de uso representa a visão do sistema do ponto de vista externo. O diagrama de classe descreve o funcionamento interno das classes e objetos. Tá? Então é possível, a partir do diagrama de caso de uso, construir, através da linguagem UML, o diagrama de classes. O que é importante a gente frisar nesse momento aqui, onde o diagrama de caso de uso, ele serve para a gente ter uma visão externa do sistema. Então, toda aquela parte de análise do sistema, de ter o cliente que interage com o sistema, né? Então a gente modela através do diagrama de caso de uso. Já o diagrama de classe que a gente vai ver, ele já representa uma visão interna. Então, como é que vai ser armazenado esses dados? Então, há essa preocupação. São visões diferentes que o diagrama de caso de uso apresenta do diagrama de classes. Professora, qual a importância da gente trabalhar com o diagrama de caso de uso e depois utilizar o diagrama de classes? Porque no diagrama de caso de uso, nós vamos relacionar como o seu ator, como o seu usuário vai interagir com o sistema. Né? A partir daí, você já tem condições de delinear quais são as informações, quais serão os eventos e os relacionamentos onde isso vai acontecer. E o diagrama de classe, nós vamos começar a classificar essas informações e os relacionamentos e como eles serão armazenados posteriormente. Então, o diagrama de classe, a gente já começa a fazer um limite lógico da nossa modelagem dentro da UML. Aproveitando, professor, tem um tutor presencial de Ji-Paraná pedindo para que, acho que os alunos acharam um pouco rápida a explicação anterior sobre os três exemplos de casos de uso. Eu não sei se daria tempo para dar uma rápida repassada depois. Ok. Eu acho importante a gente trabalhar agora, a gente vai falar do diagrama de classes e aí a gente vai depois retomar o diagrama de caso de uso, para a gente não também passar muito rápido o diagrama de classes. Então a gente vai ver o diagrama de classes e aí a gente vai ter aqueles minutinhos da atividade, onde vocês vão estar podendo exercitar. E aí nos 20 minutos finais da aula a gente já retorna e detalha melhor tanto o diagrama de caso de uso como o diagrama de classes, que eu sei que é um diagrama que a gente precisa estar bem antenado e acompanhar a nossa aula. Tá? Então, seguindo aqui o diagrama de classes, então aqui a gente tem, falando ainda da modelagem, o diagrama de classe da UML é uma ferramenta utilizada para a construção do modelo de classes de objetos para documentação de software. A representação gráfica de uma classe é composta de 3 partes. Então a gente vai ter aqui 3 partes para construir o diagrama de classes. A gente vai ter aqui o nome da classe, então essa aqui é a representação gráfica. Vamos ter aqui uma parte de atributos e as operações que serão realizadas. O que seria, né, cada um desses itens? Quando a gente vai falar do diagrama, da modelagem interna do sistema, como é que vai funcionar o armazenamento dos dados, então eu tenho que descrever aqui, por exemplo, que eu posso colocar aqui como nome da classe, o aluno. Então eu vou cadastrar as informações do aluno, então o nome da classe poderia ser aluno. E quais são os atributos desse aluno? Não sei se vocês estão lembrados na nossa primeira aula, os atributos podem ser o nome do aluno, o CPF, o endereço, são aquelas características, aqueles dados que são referentes àquele aluno. Tá? Então aqui são os atributos. E as operações são as ações que o aluno, no caso a gente está dando o exemplo do aluno, são as operações que o aluno vai realizar no sistema. Tá? Então a gente vai ter alguns exemplos aqui também. Antes da gente detalhar a questão da classe, para identificar as classes ou então entidades que vão fazer parte da modelagem do sistema, é importante a correta análise de requisitos. Tá? Na análise serão verificados quais os eventos que fazem parte dos requisitos. Quem são os clientes, quem são, né, os alunos que interagem direta ou indiretamente com o sistema. Então, toda vez que eu vou identificar as pessoas que vão interagir com o meu sistema,
né, ou então as entidades, aí eu posso fazer essa seguinte representação. Um retângulo, né, para cada uma das minhas entidades. Então, a entidade aluno, a entidade professor. Eu preciso também armazenar informações da disciplina. Então, também vou criar um retângulo para a disciplina. Tá? Então, todas as informações que eu precise gravar, eu vou criar uma entidade. Então, vou criar um sistema escolar. Preciso gravar informações do professor, eu crio uma entidade professor. Eu preciso gravar informações do aluno, eu crio uma entidade aluno. Preciso gravar informações da disciplina, então eu crio uma entidade disciplina. Né? Então, eu vou criando as entidades de acordo com a minha necessidade para gravar os dados no meu sistema, ok? Seguindo, então, aqui nossa aula, como é que é representado também, né, essas entidades, a representação gráfica dessas entidades? Pode ser os atributos através de elipses, né? Então aqui eu tenho aqui o atributo matrícula do professor, nome do professor, telefone do professor, né? Aqui é a entidade professor, como a gente viu no exemplo anterior. Ou então pode ser representado também dessa forma. Eu tenho aqui a entidade professor e eu tenho aqui os atributos, matrícula do professor, nome do professor e telefone do professor. São duas formas de representação, através de elipse ou então através de circunferência. Tá? Então a elipse é utilizada dessa forma aqui, tá? E aí a circunferência utilizada dessa forma, né, onde fica a representação dos atributos. Então esses são os atributos, são as características, no nosso exemplo aqui, do professor. Então a entidade professor, ela tem essas características. É só um exemplo que a gente está tendo aqui para vocês visualizarem. E aí, essas entidades, elas não estão sozinhas. Elas possuem um relacionamento entre elas. E o que é o relacionamento? É a associação entre os objetos durante a execução do sistema. Tá? Então, como é que essas entidades se comunicam? Definimos o relacionamento através de uma linha, unindo as entidades com um losango ao meio com o nome do relacionamento. Vamos ver esse exemplo que está aqui embaixo. Eu tenho aqui a entidade aluno, que se comunica, ou seja, ele tem uma relação, ele está associado a uma turma. Então, eu vou desenvolver um sistema que eu tenho que gravar dados do aluno. E eu também tenho que gravar dados da turma. Então, eu posso dizer que aluno, ele pertence a uma turma. Essa é a ligação entre as entidades. Tá? E a turma, ela também vai ter vários alunos matriculados nela. Tá? Então, essa aqui é uma representação gráfica de como é a relação entre as entidades. Aluno pertence a uma turma. Tá? Então, essa aqui é só para a gente começar a entender o relacionamento. Agora, a gente vai detalhar. É o que a gente chama de cardinalidade. Então, a cardinalidade, cada associação tem uma cardinalidade que indica quantos objetos podem participar de um relacionamento. Então, aqui vem um ponto crucial do entendimento desse diagrama. Eu posso dizer aqui que funcionário, um determinado funcionário, ele pertence, estou desenhando aqui para vocês acompanharem, ele pertence a um departamento. Né? Ele pertence a, no mínimo, um e, no máximo, um departamento. Então, eu digo que funcionário pertence a um departamento. E departamento, aí eu vou fazer agora a leitura contrária. O departamento, ele vai também pertencer a um ou então a vários funcionários. Então, eu vou ter no mínimo um ou então, no máximo, vários funcionários dentro do departamento. Essa é uma leitura que a gente faz da cardinalidade. Ou então, outra representação também que é utilizada nos livros, funcionário pertence a um departamento. Está aqui o departamento. E esse um departamento, ele vai ter também vários, ou seja, N funcionários lotados dentro dele. Professora, qual a importância da gente falar sobre a cardinalidade na ligação entre as entidades? Isso vai determinar quantas ocorrências podem acontecer na hora de fazer uma inserção de informações através da sua aplicação. Né? Porque dentro de uma lógica nós entendemos que no exemplo aqui que o professor deu,
que o funcionário, um funcionário ou que vários funcionários só podem pertencer a um departamento. Porque se acontecer que um funcionário ele seja cadastrado no seu sistema lá da empresa em mais de um departamento, isso vai ocorrer um erro no sistema, né? Um erro de informação. Porque um funcionário ele só pode pertencer a um e único departamento. Então, isso a gente garante que o teu banco de dados depois, ele vai ter uma integridade de informações que serão cadastradas no teu sistema empresa. Ok. Então, pessoal, a importância da cardinalidade, como a professora falou, é importante para a gente entender se o funcionário vai estar lotado em mais de um departamento ou se vai estar só em um. E se esse um departamento pode ter mais de um funcionário, isso tem que estar previsto na hora de desenvolver o diagrama do sistema, que ele tem que refletir a realidade de como funciona aquele setor. Vamos ver os tipos de cardinalidade. Então, a gente tem aqui os tipos de cardinalidade. Cardinalidade de N para N, ou seja, de muitos para muitos. Eu posso dizer que um médico, ele consulta N, vários pacientes. E um paciente, ele pode ser consultado também por N, ou seja, por muitos médicos. Tá? Então, essa leitura aqui do diagrama, de N para N, é justamente de muitos para muitos, porque um médico pode consultar N pacientes, ou seja, vários pacientes. E um paciente, um determinado paciente, ele pode ser consultado também por vários médicos, ou seja, por N médicos. Essa que é a leitura do diagrama. Cardinalidade de 1 para 1. Funcionário, ele coordena um departamento. Ou seja, um funcionário ele pode coordenar no máximo um departamento. E um departamento, ele pode ser coordenado por apenas um funcionário. Então, por isso que é a ligação de 1 para 1. Tá? Então, tem essa ligação. E o último tipo de cardinalidade é de 1 para N, ou então de N para 1, que é quando o professor pode ministrar várias N disciplinas. E uma disciplina pode ser ministrada por apenas um professor. Então, a leitura ela ocorre dos dois lados. Primeiro, eu faço a leitura da primeira entidade, dizendo um professor ministra N, ou seja, várias disciplinas. Quem vai dizer isso para mim, se um professor pode ministrar várias disciplinas? Vai ser a escola que eu vou estar desenvolvendo o sistema, nesse exemplo aqui, né? E uma disciplina pode ser ministrada por apenas um professor. Então, essa é a regra que a escola me passou. Na hora que a gente estiver desenvolvendo o sistema, a gente tem que ver qual é a regra que a escola está passando. E a gente tem que desenvolver esse diagrama com base na regra passada. Relacionamento entre as classes. Para a gente fechar, para a gente trazer de volta para o diagrama de classes. No diagrama de classes, o relacionamento ocorre de forma semelhante ao relacionamento de entidades. Né? Perceba esse tipo de relacionamento aqui, ó, relacionamento por associação. Eu posso dizer que um aluno, ele está matriculado em uma turma. Tá? A leitura é a mesma. Um aluno está matriculado em uma turma. E essa uma turma possui vários alunos. Então, por que a gente utilizou aquele exemplo? Né? Justamente porque quando a gente chega no diagrama de classes, a leitura é a mesma. Só que qual é a diferença? Aqui eu tenho os atributos. Ó. O que é o atributo? A gente viu na primeira aula, né? São as características do aluno que eu quero gravar no banco. Então, eu tenho aqui a matrícula do aluno, o nome do aluno. Poderia ter mais? Poderia. A mesma coisa aqui na classe da turma. Eu tenho aqui o identificador da turma, o nome da turma, são os atributos da minha classe turma. E aqui a gente tem as operações. Consulta a nota, ou seja, o aluno ele pode consultar nota no meu sistema, e a turma, né, eu posso cadastrar a turma no sistema. E aí, nossa finalização sobre o diagrama de classes é que existe o relacionamento por agregação, que é quando uma classe está agregada a outra. Eu tenho aqui uma classe de acervo, um acervo bibliográfico, eu tenho vários livros. E o que está agregado? A representação da agregação é esse losangozinho aqui, ó, clarinho, né? Esse losango vazado que a gente chama, ou seja, é o diagrama que representa que o livro está agregado a uma classe chamada acervo. Então, aqui nesse exemplo, para vocês conhecerem que existe a possibilidade de agregação, que é quando um livro, a classe livro, está agregada à classe acervo. E aí tem um relacionamento por composição. E aí o que é a composição?
né? Eu tenho aqui a classe acervo, eu tenho a classe livro, o livro está agregado ao acervo e dentro do livro eu tenho algumas partes compostas dos capítulos. Então, os capítulos são composições do livro, tá? Então, ou seja, são dependentes do livro. Se eu não tiver esse livro, obviamente eu não tenho os capítulos desse livro. Então, por isso que a gente chama de composição. Por quê? Porque os capítulos compõem o livro, okay? E o livro está agregado ao acervo. Então, aqui a gente tem um exemplo tanto de agregação como o exemplo de composição, tá? Então, a gente tem esse exemplo aí a respeito do diagrama de classes. É importante que vocês façam, né, a atividade que a gente vai fazer agora, né, que vai ser passada para vocês, e que anotem as dúvidas de vocês, né, enviem as sugestões para que a gente possa estar respondendo e clareando as ideias. Recomendo também vocês acessarem ao ambiente virtual, onde a gente vai estar preparando um tutorial de como desenvolver esses diagramas na ferramenta. No mais, enquanto vocês não tiverem a ferramenta, façam as atividades, né, façam os diagramas no caderno mesmo, até para a gente começar a compreender, já para começar a tirar algumas dúvidas, que é na prática que a gente consegue, né, enfrentar as dificuldades e resolver, né, e tirar as nossas dúvidas. Professor, alguma observação? Você lembrou uma coisa muito interessante, Marcel, porque antes da gente passar por uma ferramenta, rabiscar papel é a melhor opção para a gente exercitar essa modelagem, né? E até entender, porque quando a gente escreve, a gente acaba entendendo melhor aquilo que nós estamos fazendo. Ok. Então, pessoal, vamos para atividades e aí no retorno a gente tira as dúvidas de vocês e finaliza a nossa aula. Até daqui a pouco. Olá, voltamos então da nossa atividade. Como é que foi aí a participação dos alunos? Sentiram muitas dúvidas, dificuldades na hora de realizar a atividade? Então a gente vai para a resolução do que foi pedido nessa atividade para vocês. Então acompanhe aqui com a gente. Vocês tiveram, né, um diagrama de caso de uso, né, como esse daqui, onde eu tenho aqui alguns personagens, né, os atores, analista de TI, usuário web, cliente e atendente. Então percebam aí que eu tenho 4 usuários que utilizam o meu sistema, né? Que utilizam um sistema fictício que a gente está tendo aqui, um sistema de passagens aéreas, que pode ser feito realizações de compras de passagem através da web, né? Tenho aqui um usuário web que acessa a internet para comprar, um cliente que vai na agência de viagem, o atendente e o analista de TI, que foi o profissional que desenvolveu esse sistema. E aí o que foi pedido na atividade aí nos polos, né? Qual foi a atividade em sala com base nesse diagrama? Com base no diagrama de caso de uso apresentado, transcreva no verso da folha a leitura do diagrama para cada tipo de usuário. Então, no verso da folha, vocês receberam essa folha aí, essa atividade. E aí, o que tinha que se colocar no verso da folha, né? Quais são as atividades que o analista de TI realiza no sistema? Quais atividades o usuário web realiza no sistema? Cliente e atendente. Tá? São os atores. E quais são as atividades? Vamos resolver, então, pelo menos do analista de TI e do usuário web, que são os dois primeiros usuários do sistema. O analista de TI, quais são as atividades que eles realizam? O objetivo da atividade, gente, é vocês descreverem como se vocês tivessem pego esse diagrama e estivessem fazendo uma leitura, né? Como se a gente estivesse traduzindo esse diagrama para a nossa língua portuguesa. Então, a gente tem aqui o analista de TI, ele é o profissional que no sistema ele vai cadastrar diversos perfis. Então, ele vai cadastrar um perfil para o gerente, um perfil para o diretor, um perfil para o funcionário, né? Então ele vai definir esses perfis. Porém, percebo que aqui tem um include. Ó. Lembra que a gente estudou hoje o conceito de relacionamento entre casos de uso? Então aqui eu tenho um caso de uso
que se comunica com outro caso de uso. Então, o analista de TI, quando ele realiza o cadastro de diversos perfis, ao fazer essa ação, obrigatoriamente o sistema, né, ele também tem que estabelecer os tipos de permissão de acesso. Então, o include é uma operação que obriga, toda vez que for acontecer essa ação, obrigatoriamente acontece essa segunda também no nosso sistema. Então, o analista de TI ele é o profissional que vai fazer o cadastro de perfis e também estabelecer os tipos de permissão de acesso. Tá? Obrigatoriamente, ele vai fazer essas duas operações aí. Professora, alguma complementação com relação a esse primeiro diagrama que fala do analista de TI? Né? Essa função de include, quando a gente define num projeto de software, ele estabelece principalmente uma garantia de que as permissões de acesso nesse nosso exemplo aqui, eles realmente serão obedecidas por medida de segurança. Eu não posso cadastrar nenhum usuário no meu sistema se ele não estiver devidamente definido quais serão as permissões que ele vai atuar dentro daquelas informações. Ok. Então, o que é importante no diagrama de caso de uso é a gente identificar, né, quais são as pessoas que irão interagir com o sistema. E a gente viu o primeiro caso aí do analista de TI. Né, quais são as operações que o analista de TI desenvolve dentro do sistema. Ok? Então, ele realiza essas duas atividades. Vamos ao próximo usuário que interage com o nosso sistema. Temos também, no segundo momento, o usuário web. Percebam, gente, só voltando aqui no diagrama, percebo que aqui eu tenho todas as pessoas que interagem com o meu sistema, todos os usuários. E eu peguei e só dividi, tá? Essa primeira parte aqui, ó, foi o que a gente acabou de ver, ó. Tá? Então eu dividi o meu diagrama para explicar para vocês. E agora a gente vai explicar o do usuário web, que é justamente ele realiza essas ações aqui. Para vocês visualizarem melhor, então a gente dividiu. O que o usuário web faz? O usuário web é uma pessoa que vai acessar o sistema através da internet, por isso que chama de usuário web. O que ele vai realizar? Primeiramente, vai realizar uma pesquisa de passagem aérea por trecho, né, e por data. Ele vai dizer qual é o trecho, ele está saindo de Porto Velho e está indo para Fortaleza. Então aqui é o trecho e a data. Então ele vai fazer uma pesquisa. Essa é a ação que ele vai realizar primeiramente nesse sistema. Ao realizar essa pesquisa, né, essa pesquisa de passagem aérea por trecho e data, obrigatoriamente, por isso que tem o include, o sistema vai verificar a disponibilidade, ou seja, quais são as disponibilidades de voo, né, e quais são as disponibilidades de voo que tem para esse trecho e para essa data que o meu usuário web está solicitando. Ao verificar a disponibilidade, gente, ó, muita atenção, ele também, obrigatoriamente, vai apresentar uma lista com os respectivos voos, se esses voos estão esgotados ou se esses voos estão disponíveis. Então perceba que aqui foi utilizado dois includes, né? Um relacionando esse caso de uso com, né, esse caso de uso da pesquisa com a disponibilidade de passagens, e o outro include ligando, né, esse caso de uso aqui da disponibilidade com a lista dos respectivos voos que serão apresentados para quem? Para o meu usuário web. Tá? Então essa lista com os respectivos voos será apresentado para o usuário web. Então perceba que o include ele tem essa função de que quando executa o primeiro caso de uso, se tem um include aqui, quer dizer que o segundo também será executado. E se tem um outro include aqui, quer dizer que o terceiro caso de uso também será executado. O usuário, após verificar a lista com os respectivos voos, ele pode ou não confirmar a compra do bilhete. É por isso que aqui a gente tem um extend. Então, ele vai verificar a lista com os respectivos voos e opcionalmente, ou seja, por isso que aqui tem um extend, perceba a diferença do include para o extend. Opcionalmente, ele pode confirmar a compra do bilhete. Tá? Então, é uma opção que ele tem. Porém, quando ele confirmar essa compra, a compra do bilhete, obrigatoriamente, o include, né,
o sistema vai emitir um localizador do voo. Né? Você sabe o que é o localizador? É um número, né? Vai gerar um número que vai identificar a compra daquele bilhete. Então aqui a gente tem um exemplo de include e de extend. Professora Eliana, sobre esses casos de uso que a gente tem o include e o extend, né? Alguma observação para a gente clarear para os nossos alunos? Isso são opções de definição no projeto, onde a gente determina para o usuário quais são os possíveis passos, a sequência de passos ou de operações que o teu usuário depois, lá numa ferramenta que nós vamos ver na próxima aula, que é o diagrama de sequência, você ter a condição de definir toda essa sequência de passos e de operação que o usuário vai fazer no sistema sem erro e realmente conseguir concluir o objetivo dele aqui nesse nosso caso, que é comprar uma passagem através do sistema. Ok. E para esse momento, tem alguma pergunta dos nossos polos? Tem uma perguntinha aqui que diz o seguinte, que os alunos de Ariquemes, os alunos querem que retire a diagramação macro dos outros dois atores, né? Que é o de atendente e o do cliente, como foi colocado aqui nesse exemplo. Ok, então a gente viu aí que esses casos de uso, eles são utilizados para representar quais são as ações que são realizadas no sistema, né? Então a gente tem ali alguns exemplos. A gente pegou um exemplo ali de um diagrama de vendas de passagens aéreas, que a gente tem o analista de TI configurando o perfil dos usuários do sistema, e aí tem o usuário web, que é aquela pessoa que vai comprar a passagem aérea pela internet, né? Quais são os procedimentos que ela realiza para efetivar a compra da passagem. E aí a gente tem os casos do atendente e do cliente, que é aquele cliente que vai lá na loja, né? Ele vai lá na loja e aí ele solicita a passagem aérea para o atendente e o atendente realiza o processo de compra da passagem, né? Então foi só um exemplo para a gente trabalhar a leitura do diagrama. O que eu recomendo a vocês? Que vocês acessem o caderno da disciplina que está no ambiente virtual para ter outros exemplos. Aqui a gente utilizou alguns e devido ao curto tempo, né? Então a gente teve que correr um pouquinho. Mas sugiro que vocês vejam, né, a teleaula novamente, mas utilize o caderno da disciplina que lá tem outros exemplos. Uma sugestão que foi pedida foi para explicar essa questão do extend. Como é que acontece o relacionamento de casos de uso, né? E nessa modalidade extend. Então a gente tem aqui, só para a gente voltar nesse slide 21, que foi solicitado, a gente tem aqui o cliente, ele interage com o sistema, realizando o login, realizando o login nesse sistema aqui. Um sistema só de exemplo, tá, pessoal, de vendas online. Então o cliente realiza o login. Nessa vez, né, quando ele solicita o login, ele vai digitar o seu usuário e sua senha. Se for a primeira vez que ele está acessando o sistema, o que ele vai ter que fazer? Só se for a primeira vez, tá? Ó, por isso que tem esse balãozinho aqui, ó. Caso o cliente ainda não esteja cadastrado no sistema, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que realizar o autocadastro. Ou seja, ele vai ter que entrar com o seu cadastro, vai se autocadastrar, né? Vai colocar seu nome, seu CPF, seu endereço, vai realizar um cadastro, né? Caso ele ainda não tenha feito esse cadastro. Depois que ele realizar esse autocadastro, nas outras vezes que ele for realizar o login, não será obrigatório ele fazer esse autocadastro. É por isso que utiliza-se essa nomenclatura aqui, ó, extend. Tá? O extend, ela quer dizer que é uma opção. Tá? Pode ser que aconteça o autocadastro ou não. Vai depender da situação do cliente, né? Se o cliente for a primeira vez que ele está usando, então ele tem que se autocadastrar. Se não, se ele já realizou o cadastro, então essa opção aqui, esse extend, ele não vai acontecer. Só que a gente tem que prever, né? Então a gente tem que prever, então fica o extend. Diferente do include, que é uma obrigação, né? O include é um item obrigatório. Quando a gente tem um caso de uso que aponta o include para outro, quer dizer que quando realizar esse primeiro caso de uso, ele vai exigir a realização do segundo. Mais perguntas, professoras, com relação à nossa aula de hoje?
Não, só confirmando aqui, o José Silva, que é o tutor de Ariquemes, que ele está pedindo para disponibilizar depois a resposta dos outros esquemas, do cliente e do atendente. Correto. Vamos lá no final, para a gente visualizar aqui. Não sei se dá para vocês enxergarem aí nos polos, que a gente tem aqui o cliente e o atendente, né? Não sei se dá para vocês visualizarem. Então aqui o cliente e o atendente, o que eles realizam no nosso sistema? Primeiro, o cliente, ele entra com as informações dos seus dados pessoais, tá? Então o cliente, ele aponta aqui, né? Vou fazer aqui, ó. Né? Então ele entra com as informações pessoais. Quem que vai receber essas informações pessoais? O atendente. E o que o atendente vai fazer? Ele vai verificar o cadastro do cliente, vai verificar se o cliente já está cadastrado no sistema. E ao verificar, eu tenho 2 extends. Então ele vai atualizar os dados do cliente, se já tiver cadastrado, ou então ele vai cadastrar um novo cliente. Tá? Que mais que o atendente pode realizar? Ele pode realizar uma pesquisa de passagem aérea. Então, o atendente vai realizar a pesquisa de passagem aérea, e aqui a gente tem um include, que vai o quê? Toda vez que ele pesquisar a passagem aérea, ele vai verificar a disponibilidade de voo, né, entre as empresas. E aí, em seguida, outro include, vai apresentar a tabela com os respectivos voos. Ok? Então, a gente tem aí vários includes. Ao realizar a pesquisa, obrigatoriamente vai verificar a disponibilidade dos voos, né, com as empresas parceiras também, né? E aí o include, em seguida, para um outro caso de uso, que apresenta a tabela com os respectivos voos. Tá? Com base nessa tabela com os respectivos voos, é opcional, por isso que tem um extend, confirmar o número, né, dos assentos, se a pessoa realmente vai querer viajar. Então é opcional. Depois que eu vejo a tabela com as opções de voo, eu posso confirmar ou não a compra da minha passagem. Por isso que tem um extend. E ao confirmar o número dos assentos, você já marcou a poltrona da viagem, tem um include, ou seja, é obrigatório que o sistema emita o bilhete do voo. E esse bilhete será enviado para quem? Para o cliente que acabou de comprar a passagem aérea. Ok? Então aqui a gente tem, né, um passo a passo de como aconteceu a interação do cliente com o atendente. O cliente chegou lá na agência de viagem, solicitou a compra da passagem, o atendente fez a pesquisa no sistema, primeiro verificou se o cliente já estava cadastrado. Se ele já tiver cadastrado, só faz a atualização dos dados, ver se mudou o endereço, o telefone, né? E aí, em seguida, pesquisou no sistema se existe a disponibilidade de voos para aquele trecho e para aquela data. Se tiver disponibilidade, vai aparecer uma tabela com a lista, né, dos voos e quais são os horários. E aí fica opcional para o cliente dizer se ele vai querer escolher um daqueles voos para viajar ou não. Se ele escolher, ele vai marcar qual é o assento da poltrona que ele quer viajar e vai ser emitido o bilhete para ele, então, comparecer ao aeroporto naquela data e naquele horário. Professora, perguntas, dúvidas? Não, aqui comigo, se tiver mais alguma dúvida, por favor, podem colocar no chat. Nós estamos lendo, a gente está acompanhando, estamos aqui à disposição. A gente sabe que no primeiro momento, às vezes é muito complicado, às vezes, para entender em pouco tempo de aula, mas com o estudo do material, com certeza vocês vão realizar bons projetos e a gente está aqui para isso. Ok. Então, gente, o que a gente sugere, né? Que vocês acessem o ambiente virtual, baixem o caderno da disciplina, acessem a nossa teleaula e o que vai constar também, né, ainda nessa semana lá no ambiente virtual. Vai ter um tutorial. O que é um tutorial? É um passo a passo de como você desenvolver esses diagramas na ferramenta Asta Community, que é uma ferramenta gratuita que já está disponível no ambiente virtual para você baixar, né, no seu computador, onde essa ferramenta vai auxiliar você a desenhar esses diagramas no computador, né? Mas, claro, a gente recomenda que vocês façam as atividades no caderno. É muito mais prático você, né, exercitar ali os diagramas e depois transcrever isso para a ferramenta, né, que a gente vai estar disponibilizando. Então, recomendo vocês acessarem o ambiente virtual, porque lá vai ter os tutoriais ensinando 3 diagramas. O diagrama de caso de uso, que a gente viu hoje, o diagrama de classes
e o diagrama de sequência, que é o diagrama da nossa próxima aula. Então, pessoal, a gente agradece a presença de vocês. Professora, obrigado pela companhia. Obrigado, boa noite a todos e até a nossa próxima aula. E agradecendo ao nosso professor de Libras, o Jacó, que está aqui nos auxiliando também. Então, pessoal, agradeço a participação aos tutores e entre em contato com o nosso ambiente virtual, mande as suas dúvidas para lá que a gente vai estar resolvendo e colaborando para o aprendizado de vocês. Então, agradeço a presença de vocês, até a próxima aula, um abraço.